Bom, vamos entrar agora em temas importantes da Constituição, a nossa Constituição, né, em relação ao servidor público, e mais especialmente à nossa corporação. A aplicabilidade dos direitos fundamentais. Como esses direitos são aplicados? Artigo 5º. Vamos falar desses 3 parágrafos do artigo 5º. O parágrafo 1º fala: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. O que isso significa? Que todo aquele rol que está lá no artigo 5º, eu posso exigir de antemão. Eu posso exigir agora que a minha inviolabilidade das minhas correspondências seja assegurada. Eu posso pedir certidão, que é uma garantia fundamental. Eu posso pedir para o Estado que seja julgado por um processo, pelo processo devido, legal. Então, todo aquele rol do artigo 5º, ele pode ser exigido independente de qualquer outra lei. Então, por isso que a gente fala que ele tem aplicabilidade imediata. Então, os direitos fundamentais, o nosso rol de direitos fundamentais, que foi pensado olhando para a Declaração de Direitos Humanos, ele pode ser exigido a qualquer momento por todas as pessoas. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, foi aqui que eu falo que a gente tem o artigo 5º como um exemplo de dispositivo que traz um rol de direitos fundamentais. Mas outros direitos fundamentais estão na nossa Constituição ao longo dela e em outros documentos, em outros tratados, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo. Então, inclusive o parágrafo 3º vai dizer que os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, esse parágrafo 3º falou como todas as emendas constitucionais são votadas. Então, o processo dela, como falei na aula anterior, o processo dela é muito mais difícil do que a elaboração de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Então, o entendimento é que se um tratado de direitos humanos for incluído no nosso ordenamento jurídico e a votação for dessa forma, ele vira emenda constitucional, ou seja, vira parte da Constituição. Continuando os artigos, os princípios importantes, falando agora do artigo 5º, o caput do artigo 5º estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse comando sintetiza 5 garantias essenciais: a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Cada uma dessas dimensões orienta o bombeiro militar, seja na preservação de vidas em ocorrências, seja no respeito à segurança jurídica em prisões civis ou administrativas. Em relação ao inciso 1, podemos ver a igualdade material. A igualdade ela não é pura e simplesmente dar o mesmo recurso a todos. E sim, essa seria a igualdade formal, que é um tratamento idêntico perante a lei. A igualdade material ela demanda medidas que considerem as diferenças sociais e de fato para atingir resultados de isonomia, uma efetiva isonomia. No próximo slide vocês podem ver as figuras que exemplificam essa igualdade formal e material.
No inciso 2, ele estabelece o princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quanto às implicações na nossa corporação, como bombeiro militar, é que nós temos uma atuação regulamentada. Cada ação de um auto de infração a uma operação de resgate, ela deve ser prevista em lei, regulamento ou portaria. Isso dá uma segurança jurídica que previne a arbitrariedade, que o bombeiro só pode agir dentro do que o ordenamento permite. E uma responsabilização. O descumprimento de uma norma implica em responsabilidade disciplinar e, eventualmente, civil ou penal. Um exemplo prático, ao interditar um prédio em risco de desabamento, o oficial ou o bombeiro militar responsável deve seguir o procedimento legal previsto, registrando, fundamentando, notificando os responsáveis. Em operações de busca e salvamento, deve-se observar os protocolos oficiais e normas da Defesa Civil, garantindo que cada etapa tenha um respaldo normativo. Bom, nesse slide podemos ver o que foi exemplificado no slide passado, que dando as mesmas condições para cada indivíduo, desconsiderando as diferenças, não vai ser atingida a isonomia, a verdadeira isonomia. À esquerda podemos ver a igualdade formal e à direita a material, onde foi considerada a diferença entre cada indivíduo e dado os meios materiais para que todos eles atingissem a igualdade, a isonomia. Continuando, o inciso 4 do artigo 5º estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse comando constitucional garante que qualquer servidor, inclusive bombeiro militar, possa externar opiniões ou questionar procedimentos, mas sempre de forma identificada, para assegurar e evitar boatos que possam comprometer a corporação. No contexto do CBMERG, a liberdade de expressão ela tem que coexistir com o princípio da hierarquia. A gente não pode simplesmente falar o que quiser, como quiser, pelo qual cada militar vai responder perante seu superior imediato. E temos também o princípio da disciplina, que impõe a obediência a regulamentos e ordens que foram publicados, regulamentos internos. Assim, um bombeiro ele pode sugerir mudanças, protocolos, relatar falhas, desde que faça publicamente e siga o fluxo hierárquico de comunicação, o fluxo correto, garantindo que o comando superior possa avaliar e responder formalmente à manifestação. Essa comunicação, essa combinação, ela evita duas distorções, que é o anonimato vedado, para prevenir denúncias infundadas que minem a coesão da equipe, e a voz única, que é o controle absoluto de informação, que comprometeria o debate interno e a evolução dos procedimentos. Dessa forma, o bombeiro militar ele exerce a sua cidadania interna sem ferir a disciplina. Isso que é muito importante. Essencial para operações coordenadas em incêndios, salvamentos e eventos de grande porte, garantindo que cada crítica ou proposta passe pelo crivo hierárquico e seja acompanhada de responsabilidade funcional. Já no inciso 11, dispõe que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Essa regra protege a esfera privada contra a arbitrariedade, mas abre algumas exceções que são centrais na nossa missão como governo militar. Dentro dessas exceções, temos uma situação de desastre, pode ser uma inundação, desabamento, incêndio, em que a corporação ela pode ingressar sem autorização para resgatar vítimas e prevenir danos maiores. Temos para prestar um socorro,
ao receber o chamado de uma vítima dentro de um domicílio, a gente tem amparo constitucional para adentrar e realizar o atendimento de emergência sem aguardo do mandato judicial e em flagrante delito. Embora de competência policial, o bombeiro ele tem esse poder de polícia. Caso ele possa se deparar com um crime em curso, ele pode entrar para conter uma ameaça à vida, comunicando imediatamente à autoridade competente. Dentro das regras de atuação, a gente tem que prestar atenção que ela deve ser estritamente vinculada ao fim emergencial. Não é licença para busca indiscriminada. Após o término da ação, recomenda-se lavrar um auto circunstanciado, um relatório, né, o nosso no quesito, para registrar todo o ocorrido. E se for necessária a entrada durante a noite, sem consentimento, deve haver ordem judicial, salvo risco iminente de morte ou colapso estrutural, risco à vida. Então, ao equilibrar a inviolabilidade do lar com o dever do socorro, o bombeiro ele atua dentro de um marco jurídico que protege o cidadão, ele confere também uma legitimidade para agir em situações críticas, sempre observando a especialidade de sua função e a necessidade de reportar a um superior hierárquico. No inciso 25, falamos sobre a requisição de bens e serviços. O texto diz que, nos casos de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior. A finalidade aqui é permitir a atuação imediata do Estado em situações de emergência, como incêndios, inundações, desastres, requisitando estruturas, veículos ou equipamentos privados para salvar vidas e preservar tanto o patrimônio público quanto privado. Claro que isso vai exigir uma compensação justa, evitando esse confisco gratuito e respeitando o direito de propriedade de cada um. Uma aplicação prática no CBEmerge, vamos dizer, quando um caminhão-pipa particular é requisitado num combate a incêndio florestal por força maior. O comandante ele vai fazer essa requisição, usar o bem e depois garantir que seja registrado todo o material que foi utilizado, todo o dano que foi gerado ao meio particular, para que possa ser paga a indenização, garantindo uma resposta rápida, mas também sem ferir os direitos individuais de cada um. Já no inciso 35, ele fala sobre o esgotamento das vias administrativas. Ele diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O princípio aqui é que nenhum lesado ficará sem acesso à justiça. O judiciário ele é garantido, mas como instância final de controle. É necessário o esgotamento de vias administrativas. Antes de ajuizar a ação, o particular ele deve se submeter aos recursos e procedimentos previstos em regulamentos administrativos, regulamento interno. Por exemplo, o bombeiro que se sinta prejudicado em sua carreira, ele deve usar o processo administrativo disciplinar interno antes de ir ao judiciário. A importância disso é não sobrecarregar o judiciário com questões que podem ou devem ser resolvidas internamente e fortalecer também a disciplina da instituição, garantindo que a hierarquia e a autorregularização da corporação funcionem adequadamente. No conjunto, esses dois incisos do artigo 5º oferecem ao Estado ferramentas para agir prontamente em emergências sem negligenciar o direito de propriedade, assegurando ao cidadão o acesso final também ao judiciário após o esgotamento das instâncias administrativas, equilibrando a eficiência e garantias individuais. No inciso 61 do artigo 5º, ele dispõe que ninguém será preso senão em flagrante delito,
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar em que será legal a prisão disciplinar. Bom, nesse dispositivo ele revela duas ideias centrais. Primeiro, que o regime é mais rigoroso para nós militares, enquanto o cidadão comum ele só pode ser privado de liberdade em flagrante ou por ordem judicial ou militar, em razão da sua missão constitucional de manter a ordem e a hierarquia na força, está sujeito também à prisão disciplinar por crime e transgressão militar, sem necessidade de um despacho judicial prévio. Essa exceção ela reflete a função própria, né, das Forças Armadas e da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, que é preservar a disciplina interna e a prontidão operacional, que são vitais para a segurança pública e a defesa da sociedade. Uma outra ideia que a gente pode ver aqui é a prisão na transgressão disciplinar. As transgressões disciplinares são faltas previstas, né, no nosso regulamento interno, no regulamento disciplinar militar, como insubordinação, abandono de posto, ou algum ato incompatível com a honra militar. Nesses casos, a autoridade militar competente ela pode determinar a prisão disciplinar imediatamente, visando coibir condutas que ameacem a cadeia de comando, a coesão da unidade ou até o andamento de alguma operação. A prisão disciplinar ela é medida provisória, de curta duração, que ela é sujeita à revisão no processo administrativo militar e às garantias de ampla defesa, mas ela não exige o mesmo rito do processo penal comum. Em resumo, esse inciso ele harmoniza a proteção dos direitos fundamentais com a necessidade específica da carreira militar, admitindo restrições mais severas para os militares, sempre dentro de um procedimento disciplinar próprio. Isso não é de qualquer maneira. Isso tudo é para resguardar a hierarquia, a disciplina e a missão constitucional que nós temos, né? Que a nossa tropa tem. Bom, continuando, agora eu vou falar um pouco mais resumidamente sobre alguns artigos, para não estender muito a aula e acabar fugindo do objetivo. São alguns artigos também que podem ser destacados, visando a nossa profissão, nossa corporação, mas os artigos, todos eles, inclusive, devem ser revisados individualmente após as aulas, principalmente quando for para a preparação das avaliações, porque todos eles vão ser considerados. A subjetividade de cada um ali compreender cada artigo. Agora falando mais especificamente do artigo 1º, que ele diz: a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do Estado e da livre iniciativa. Né? Foram os incisos que a gente destacou aqui. O inciso 1, ele consagra a soberania. Né? O que é isso? O poder supremo do Estado brasileiro para defender a sua integridade e tomar decisões autônomas perante outras nações. No segundo, falamos sobre a cidadania, que cada indivíduo ele deve participar ativamente da vida política, com direitos e deveres que fortalecem a democracia e justificam até o compromisso da nossa corporação com a população. No inciso 3, ele afirma a dignidade da pessoa humana como valor central, impondo até mesmo ao bombeiro o dever de proteger vidas e tratar todos com respeito, mesmo sob pressão. E finalmente o inciso 4 destaca os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, lembrando que a atividade profissional, inclusive nas missões de resgate, de prevenção,
elas devem promover o bem-estar coletivo e o desenvolvimento social. Voltando agora para o artigo 3, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Inciso 1, ele estabelece que o Brasil ele deve construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso significa que todas as ações do Estado, inclusive as operações do Corpo de Bombeiros que representam o Estado, visam promover a liberdade, com ausência de opressão, justiça, distribuindo equitativamente os benefícios e ônus, e solidariedade, com ajuda mútua entre os cidadãos. Já o inciso 2, ele impõe que o Estado deve garantir o desenvolvimento nacional, ou seja, fomentar o crescimento econômico sustentável, inclusão social e capacidade de reação a crises. Para o bombeiro militar, isso se traduz em constante aperfeiçoamento técnico, participação em planos de defesa civil e inovação em métodos de prevenção de desastres, de atuação, contribuindo assim para um Rio de Janeiro mais resiliente, mais desenvolvido. Bom, continuando, vamos falar sobre mais alguns incisos do artigo 5º, começando pelo 3, fala sobre a proibição de tortura. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Essa cláusula estabelece um limite absoluto ao poder do Estado, vedando qualquer prática que viole a integridade física ou psíquica da pessoa. Para o bombeiro militar, vai significar que mesmo em situações de grande tensão, em resgates, desastres, todo o uso da força ela deve respeitar a dignidade humana, inclusive nos protocolos de contenção, não podem ser violentos. Continuando, vamos falar sobre o inciso 34, sobre o direito de petição. São a todos assegurados o direito de petição aos poderes públicos e o direito de obter certidões em repartições públicas para a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ela garante que qualquer cidadão, inclusive nós, possamos requerer informações ou documentos oficiais, possibilitando uma transparência e o controle. Na prática, um bombeiro ele pode peticionar junto à sua administração o acesso a regulamentos internos, certidões de tempo de serviço ou documentos necessários para a sua promoção. E isso também se aplica da população para nós, solicitando certidão de ocorrência e etc. Agora falando sobre o inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse princípio ele impede que um acusado ele sofra consequências penais ou administrativas antes de esgotado todos os recursos judiciais. Para a carreira militar, assegura que durante um processo disciplinar ou penal, o bombeiro investigado ele tem a sua honra preservada até a decisão final, mantendo o direito sempre da ampla defesa e contraditória. No artigo 22, inciso 21, cabe privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, de efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Isso tudo que assegura uma uniformidade nacional em assuntos como tamanho de efetivo, padronização de equipamentos e regra de aposentadoria, permitindo que a nossa corporação ela atue segundo as diretrizes comuns às corporações estaduais. No artigo 37, toda administração pública, direta e indireta, da União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles devem obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade
moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade, né? O bombeiro só age se houver autorização legal. A impessoalidade, as decisões elas têm que ser sem favorecimentos. A moralidade tem a ética em cada ordem e operação. A publicidade é a transparência através de relatórios, licitações, tudo. E a eficiência, né, que é a otimização de recursos, né, no nosso caso, nas operações, resgate, prevenção ou no qualquer outra forma que a nossa corporação agir. Juntos, esses dispositivos eles garantem que o CBMERG ele funcione com uma uniformidade normativa e respeite os valores que protegem o interesse público e a confiança da sociedade. O parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, ele é a cláusula pétrea que protege o que há de mais essencial no nosso pacto, né? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, primeiro, a forma federativa do Estado, segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico, terceiro, a separação dos poderes e quarto, os direitos e garantias individuais. Essas quatro matérias não podem sequer ser debatidas em propostas de emenda à Constituição. É como um muro de contenção que protege a estrutura básica do Estado democrático de direito. Ela mantém a autonomia, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal, município, que é indispensável para a corporação. Garante que o cidadão civil ou militar escolha seus representantes sem medo ou coação, assegurando a legitimidade ao comando civil que rege a corporação. Impede que o executivo, o governador, o legislativo ou o judiciário se sobreponham, assegurando um controle mútuo, né, que resguardam a atuação. E o inciso 4, esse inciso ele reforça tudo o que vimos no artigo 5º, igualdade, liberdade, devido processo, assegurando que mesmo em uma missão o bombeiro e o cidadão mantenham invioláveis seus direitos fundamentais. Então, resumindo, o parágrafo 4º do artigo 60, ele ergue barreiras contra reformas que destruam a federação, a democracia, o equilíbrio de poderes, os direitos individuais, garantindo a estabilidade e a continuidade ao regime ao qual a nossa corporação serve. Indo agora para o artigo 142,
ele define as Forças Armadas como instituições permanentes, regulares e hierarquizadas, sob comando presidencial dedicadas à defesa da pátria, ao assegurar o funcionamento dos poderes e ao restabelecimento da ordem. No parágrafo 2º, as penalidades impostas no âmbito disciplinar militar, elas não admitem habeas corpus, o que reforça a natureza autônoma do regulamento interno e a necessidade de disciplina rígida entre os militares. E no parágrafo 3º, confirma que os seus membros são militares, denominando militares, e estarão sujeitos não só às leis comuns, mas também às normas específicas, nos estatutos, regulamentos disciplinares, reforçando essa dupla subordinação, o direito civil e o direito militar, que caracteriza a sua função. Para o Corpo de Bombeiros Militar, esses parágrafos destacam que, em matéria disciplinar, há um regimento especial e interno de sanções, sem intervenção direta do judiciário via habeas corpus, que todo militar responde igualmente à hierarquia, aos regulamentos próprios e às leis gerais. Vendo por último o artigo 144, no inciso 5, ele insere o Corpo de Bombeiros no rol dos órgãos de segurança pública, reconhecendo como um ator central na manutenção da ordem e proteção de vidas e bens. No parágrafo 5º, ele diferencia as funções, cabendo à Polícia Militar o policiamento ostensivo e ao CBMERG, além de seguir leis específicas, soma-se a Defesa Civil, com plano de prevenção e resposta a desastres, inundações, incêndios urbanos, florestais. E no parágrafo 6, ele reforça a subordinação civil dos militares estaduais ao governador, garantindo o comando democrático e coordenação com demais polícias na segurança integrada do Estado. Assim, esses dispositivos eles esclarecem sua posição constitucional. O CBMERG é um órgão de segurança pública especializado em defesa civil, atuando sob comando civil estadual para proteger a sociedade com eficiência e legalidade.